Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos iniciando mais um estudo bíblico que está baseado no tema Tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida, e estes estudos são em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela editora Vida no ano de 1988. É um grande privilégio estar aqui hoje para compartilharmos da palavra de Deus. E neste sentido, nós vamos, nesta ocasião, trabalhar o 19º estudo já, um quarto homem no fogo, e nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 personagens de Judá que foram exilados e foram levados à corte do rei Nabucodonosor com o objetivo de servirem ao rei e de estarem ali na corte para auxiliá-lo na condição de escravos. Nós iniciamos o nosso estudo, como fazemos sempre, com a problemática levantada por Ogilvie. E a problemática é a seguinte: estamos dispostos a abrir mão dos temores do que nos possa acontecer? Cada um de nós enfrenta algum tipo de desafio para ser obediente a Deus em circunstâncias difíceis. Os falsos deuses estão todos ao nosso redor tentando curvar-nos diante deles na busca de soluções fáceis, sem dor nem frustração. O mais tentador de todos é o Deus quebra-galho, o qual moldamos de nossos desejos de manipular a Deus. A problemática levantada por Ogilvie é importante para saber se nós, a despeito de crermos que Deus existe, que Deus é galardoador dos que o temem, nós estamos dispostos a enfrentar situações que sejam complexas para manter a nossa fé em dia com o Senhor e vencer as provações por meio da crença, por meio da fé em Deus. E quando Ogilvie fala disto, ele também afirma o seguinte: uma oportunidade sagrada e abençoada está diante de nós. Então ele faz uma exclamação, uma frase de exclamação que diz assim: ó mundo, meu Deus é capaz de me livrar da fornalha de fogo ardente e de me libertar das muletas. Mas mesmo que não o faça, não vou servir aos teus deuses. Ou seja, o meu destino, vamos dizer assim, está nas mãos do meu Senhor e não nas circunstâncias, e eu não vou ser subjugado pelas forças contrárias a Deus. Se pudermos proclamar, diz Ogilvie, nossa independência de outros deuses, então poderemos levar nossas necessidades ao único Deus verdadeiro. Mas ao estudarmos o texto de Daniel, capítulo 3, nós vamos notar que Deus proveu o livramento da fornalha ardente para estes 3 homens com objetivos maiores do que simplesmente salvar a vida deles, não é? Nós precisamos lembrar, então, do contexto histórico. Vamos ao contexto histórico para perceber qual era a situação que se vivia naquele momento. Um dos comentaristas, Zuck, diz que a queda de Jerusalém, a destruição do Templo de Salomão e a deportação da liderança e classe alta de Judá em 586 a.C. foram o acontecimento histórico e teológico mais devastador de toda
a longa história de Israel e Judá. Em outras palavras, um remanescente fiel que permaneceu fiel a Deus foi levado cativo para a Babilônia em estado de humilhação, em estado de escravidão. Lembrando que os israelitas saíram do estado de escravidão quando saíram do Egito e agora, por conta da sua rebeldia contra Deus, o povo está de novo cativo, está de novo rebelde e está de novo escravo. Vamos então caminhar para a história e vamos ver como tudo aconteceu. Em primeiro lugar, nós vemos aí que o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Naturalmente, quando nós pensamos nesta situação, nós poderíamos pensar, uau, como escravos, agora nós somos chamados à presença do rei, para estar perto do rei, para aprender a cultura, a língua, a literatura do país. Nós estamos por cima de todos os demais. Poderia parecer, sim, um privilégio. Mas não é bem assim. O rei, naturalmente, para mostrar a nobreza de Judá, que ele era o rei, que ele tinha o poder, ele tinha por objetivo que estas pessoas que tinham tido alta credencial no seu próprio país, agora fossem meramente escravos da sua vontade. Alguém poderia pensar, então, que seria uma grande honra para esses escravos participarem agora da corte. Entretanto, o que nós vemos no relato bíblico é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes, e aí está o primeiro teste, porque os novos nomes babilônios foram estes. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Percebam, os irmãos, numa rápida pesquisa, a gente encontra, com a ajuda de Adam Clarke, o significado dos nomes que eles tinham e que foram dados. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus foi gracioso para comigo. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus é quem me ajuda. Observem que os nomes desses rapazes estão todos vinculados à pessoa de Jeová. Entretanto, eles recebem nomes babilônios. E são esses. Daniel recebe Beltesazar, que significa tesouro de Bel, ou depositório dos segredos de Bel. Sadraque significa inspiração do sol. Deus, autor do mal, seja favorável a nós, Deus nos proteja do mal. Naturalmente, eles não estavam falando aqui no significado babilônio do Deus Jeová. Mesaque significa aquele que pertence à deusa Shishá. Abednego, servo de Nego, um dos deuses babilônios. É claro que para cada um deles que tinha
uma visão muito clara da necessidade da fé em Deus. Ter os seus nomes trocados era, na verdade, uma demonstração de poder da Babilônia. Era um direito, vamos dizer assim, que o vencedor tinha sobre o vencido. Mas imaginem no coração deles como foi acolher um nome para si, uma designação, um apelido, uma forma de tratamento em que os seus novos nomes estavam envolvidos com idolatria, estavam envolvidos com a cultura babilônia, estavam envolvidos com uma porção de coisas que eles abominavam, que eles descriam. Então eu presumo que logo que eles receberam esses nomes, no coração deles houve uma revolta, houve um desgosto, houve uma amargura por conta dessa nova situação. Vamos continuar e vamos aqui olhar para o próximo quadro que nos mostra o segundo teste. O segundo teste foi este. Aspenaz tinha ordem de fazer com que eles se alimentassem da mesa do rei. E Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Por que isto? Nós lemos a história e nós sabemos que Daniel, especialmente, decidiu não comer da mesa do rei, das iguarias do rei. O objetivo disso foi preservar a pureza da sua fé, porque Deus havia determinado alimentos e havia determinado que não houvesse contaminação por parte de cada seu filho. E Daniel persistiu no desejo de não comer da mesa do rei. Falou com Aspenaz, e Aspenaz então revelou que ele tinha muito temor do que pudesse acontecer com a vida dele. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias, e propôs o seguinte: faça uma experiência conosco durante 10 dias. E disse: dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. E terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. E depois decida de acordo com o que você vir. Ou seja, Daniel, na verdade, estava propondo que esses 10 dias de legumes e água fossem uma prova. E Deus estava com eles, eles estavam mais vigorosos, eles estavam mais atentos, eles estavam mais lépidos do que os outros rapazes que comeram da comida do rei. Então, foi liberado para eles que, de fato, eles poderiam permanecer na sua dieta normalmente. Observem aqui, entretanto, uma coisa que já começa a funcionar. Faça uma avaliação, Daniel propõe. Compare a nossa aparência com a dos outros rapazes. Nós não sabemos no que vai dar. Nós não temos ideia dos resultados, mas faça a comparação. É muito interessante para Ogilvy a ideia de que nós devemos deixar o Senhor governar as coisas. E nós devemos pensar nisto, que a vida de fé não é uma vida em que a gente determina o caminho de Deus, mas é Deus quem determina o nosso caminho. Continuando. Passamos por um terceiro teste, pior ainda, já temos os nomes trocados, já temos a comida que foi permitida, afinal de contas, mas agora nós temos este relato aqui do capítulo 3. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro
de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Todos foram convocados, especialmente os membros da corte. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Obviamente, o público-alvo aqui eram todos aqueles que haviam sido vencidos nas batalhas dos babilônios. Então, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, e há vários instrumentos listados no texto, e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Isso faz parte da lavagem cerebral, no sentido de que essa elite, vamos dizer, selecionada pelo rei, abaixe a sua cabeça, elimine o seu orgulho nacional e aceite as regras do vencedor. Então, ele precisa se mostrar, Nabucodonosor precisa se mostrar como autoridade suprema ali. Por isso, a questão da estátua, nós vamos poder acompanhar que em Daniel, no capítulo 4, ele se sente como se Deus fosse. Mas aqui ele erege essa estátua de ouro, muito alta, e ameaça aquela gente que ali está, dizendo: quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Não tem o que discutir. Qualquer pessoa que permaneça em pé pode ser alvo de acusação de um destino trágico, que é morrer queimado na fornalha. E o que fazer nesta hora quando a gente crê num Deus diferente, quando a gente não aceita dobrar-se diante de uma estátua ou dobrar-se diante de uma situação imposta pelos homens? O que a gente faz? Pois é, esses 3 varões ficaram em pé, como mostra a nossa figura aí, a nossa gravura, não é? Eles ficaram em pé, eles permaneceram em pé. Todo mundo observou que eles ficaram de pé. Então, mais uma vez, a despeito deles estarem sendo ridicularizados, oprimidos, marcados pelas exigências do novo país, do rei, eles estavam firmes na fé em Deus Jeová. O quarto teste foi de sofrerem a acusação de não se dobrarem diante da estátua e serem levados à presença do próprio Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, então, mostrou-se naturalmente como alguém que poderia agir como um deus, porque ele deu uma segunda chance, vamos dizer assim, para que os 3 homens fizessem agora as reverências à estátua. Praticamente uma segunda chance, para mostrar que ele, afinal de contas, tinha um coração razoavelmente bom. E o texto nos mostra aqui, então, ele, Nabucodonosor, lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Observe aqui o tom da pergunta: vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Quer dizer, você é vencido, você não tem direito sobre nada, você não tem que manter nenhuma das suas tradições anteriores, você tem que esquecer a sua fé anterior, você tem que deixar de lado os seus princípios, a sua cosmovisão para adotar a minha. E na magnanimidade dele, disse: eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem os sons dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem,
serão lançados de imediato na fornalha ardente, como foi dito. Mas o que agora vem mostra a soberba de Nabucodonosor quando pergunta: que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Nabucodonosor estava acostumado com deuses aos quais ele oferecia sacrifícios, mas que não falavam, não ouviam, não abriam sua boca, não tinham percepção de nada. Eram estátuas, eram coisas mortas, eram coisas criadas pela cabeça humana. Ele não estava nem um pouco acostumado com a presença do Deus Criador dos céus e da terra. Ele precisava conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, e esta era a ocasião que Deus tinha reservada para que ele viesse a conhecer a força do Deus de Israel. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Vem o quinto teste, e esse é o teste de importância vital para nós neste momento. Porque eles tinham tolerado a mudança de nomes, eles tinham enfrentado a comida real, eles tinham ficado de pé diante da estátua sem adorá-la, eles enfrentaram o rei. Mas agora eles mostraram como era constituída a sua fé, a sua vida de dependência de Deus. Que maravilhoso é isto! Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Não precisamos nos defender. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Eles não disseram: o Deus a quem servimos vai nos salvar, nós decretamos isso. Não tem essa história lá no texto. O que tem é: o Deus a quem servimos pode nos salvar. Ele tem poder para nos livrar de todas as situações. E talvez pela cabeça daqueles homens passou, durante o tempo em que eles estavam ali, debaixo da guarda, como se fossem os piores traidores do mundo, eles estavam refletindo sobre o que Deus já tinha feito na história do seu povo, de quantas vezes Deus tinha feito milagres. E eles estavam com o coração corajoso, dizendo: ele pode fazer, ele tem competência para fazer. E ele nos livrará das tuas mãos, seja morrendo na fornalha ou sendo libertados da fornalha. Quer dizer, esse jugo que o Senhor nos impõe aqui, agora, nós não vamos ter mais. Mas ainda que ele não nos livre, existe a possibilidade dele não querer fazer isso. Nós precisamos deixar Deus ser Deus, porque Ele conhece as melhores alternativas para cada um de nós. Ele conhece a vontade, o plano geral que Ele tem para a nossa existência e o quanto a nossa existência impacta a vida das outras pessoas. A questão aqui é que eles deixaram por conta do Senhor livrá-los ou não livrá-los, mas eles já tinham uma decisão tomada no coração. Ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Dá para perceber, então, que dentro do seu coração havia duas situações muito claras. Uma delas: nós desconhecemos o nosso futuro, nós não sabemos para onde Deus vai nos levar.
Nós podemos passar aqui a agonia da dor, mas Ele nos dá coragem para enfrentar a agonia da dor. Todavia, nós também sabemos que Ele tem o poder de não permitir que a gente sofra. Nós deixamos isso com Ele. Entretanto, nós temos uma posição no nosso coração. Nós vamos obedecer a Deus, que disse: não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos continuar firmes com o Senhor, custe o que custar. Essa é uma resolução do nosso coração, enquanto nós deixamos para Ele o nosso futuro, porque nós cremos que Ele é um Deus que vive eternamente. Aleluia. Diante dessa situação, queridos irmãos, nós vemos então a sequência dos fatos. O rei ficou possuído de ira e disse: aqueçam mais 7 vezes mais essa fornalha, e eles vão imediatamente enrolem cordas em torno deles, do jeito que eles estão vestidos, coloquem eles lá dentro. E na medida que eles iam sendo empurrados para dentro da fornalha, a Bíblia diz que os soldados que faziam isso eram queimados. E eles entraram dentro da fornalha e não havia sinal de queimadura, não havia gritos, não havia coisa alguma. Pelo contrário, o que havia é que eles de repente se deparam, e Nabucodonosor também enxerga isso, um quarto homem no fogo. Ogilvy comenta: é na fornalha que nossa obediência enfrenta as chamas do mal no mundo. Alguns arranjam problemas por razões erradas, como orgulho, obstinação e arrogância. Às vezes, nós padecemos por causa dos nossos próprios pecados. Mas neste caso, os 3 hebreus estavam em apuros por não se curvarem diante de uma imagem pagã. Também à nossa volta, Ogilvy comenta, se levantam deuses falsos e alguns de nós enfrentam uma fornalha de dificuldades por não se curvarem diante deles. Há imagens de ouro em nossa sociedade a exigirem a nossa adoração. O materialismo, o sucesso, o poder ou popularidade e outras ideologias, eu acrescentaria. Quando nos recusamos a nos curvar diante delas, podemos sofrer a rejeição e as críticas. Para outros, a fornalha pode ser sofrimento físico ou problemas emocionais. Quando a vida nos desaponta, somos tentados a adorar uma imagem de frustração e futilidade. Vejam só que nós, de certa maneira, vivemos numa fornalha. Estamos todo o tempo arriscados a perecer. E a mensagem deste estudo tem justamente o propósito de nos mostrar que nós devemos ter a fé como um estilo de vida, deixando Deus governar cada uma das coisas que tem a ver conosco e nós mantermos a todo custo o testemunho da vontade de Deus. Vamos então para o próximo quadro. E o próximo quadro é a segunda expressão de fé: entrar na fornalha e deixar os resultados com o Senhor. Vocês viram como os 3 homens disseram: olha, se Deus quiser nos preservar, Ele pode. Se Deus não quiser nos preservar, Ele nos leva. Mas uma coisa é certa, rei, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Então, a expressão de fé é entrar na fornalha. Eles foram jogados dentro da fornalha, amarrados.
Não havia outro recurso a não ser descansar no Senhor. E nós encontramos então aqui este comentário de Ogilvy. Eles confiavam em Deus, quer por livramento, quer por vigor, a fim de suportar a dor das chamas. Façamos essa declaração e deixemos os resultados com Deus. Não somos responsáveis pelos resultados. Somos responsáveis pela obediência. Não afirmamos mais: Deus, se tu fizeres isto por mim, farei isto por ti. Ou, deixarei de fazer isto ou aquilo se prometeres fazer isto por mim. Que possamos afirmar: Senhor, deixo em tuas mãos os resultados. Acho muito importante, neste momento, nós pensarmos a respeito de como tem sido o nosso comportamento, a nossa atitude diante das fornalhas que a vida nos coloca. E, certamente, nós vamos nos surpreender com aquilo que Deus pode fazer. O terceiro passo de fé, aqui a expressão de fé, é justamente o fato de que eles estavam agora dentro da fornalha, e Ogilvy diz assim: podemos estar certos da presença de Deus conosco na fornalha. O Senhor estava com eles no fogo. O próprio Nabucodonosor disse: olha, é uma quarta pessoa semelhante ao Filho dos deuses. Ou seja, a sua aparência, a sua forma de agir, de interagir com os três homens, mostrava que ele tinha poderes maiores do que a fornalha superaquecida. E Ogilvy afirma com alegria: ele é o quarto homem no fogo. E aí ele complementa: o Senhor sempre atende à oração. Quando a resposta não é a que desejamos ou a que pedimos, Ele nos dá um presente bem melhor, Ele próprio. A encarnação é a sublime segurança de que Ele suporta o fogo conosco. Deus viveu entre nós em Jesus Cristo e passou pelas chamas da nossa humanidade por nós, a fim de que pudéssemos ter a certeza de que Ele jamais se ausenta quando precisamos dele. Ele está conosco agora. Com Ele ao nosso lado, podemos suportar nossa fornalha ardente. Foi o quarto homem no fogo que impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de serem queimados. É encantador ver no relato que aqueles homens foram tirados da fornalha imediatamente e então foi feita uma pesquisa neles e olhou-se a roupa, olhou-se os cabelos, olhou-se a barba, olhou-se todas as partes do corpo e estes homens estavam ilesos. Não havia sequer cheiro de fogo neles. O que aconteceu efetivamente, nós não sabemos dizer com profundidade, mas eles foram imunes ao fogo. Nem eles podiam imaginar o que Deus teria feito. Eles também devem ter ficado bastante assustados, alegres, exultantes pelo livramento que Deus lhes concedeu. É isso que acontece quando a gente anda por fé. A gente não imagina o que Deus pode fazer. A gente não imagina quais serão os resultados da interferência de Deus nos nossos problemas, nas nossas lutas, quando nós estamos naquilo que Ogilvy chama de fornalha. A quarta expressão de fé é que não há limite para o que Deus fará se dermos a Ele a glória. E Ogilvy comenta o seguinte: a obediência deles resultou em glória para Deus. É frequente
desejarmos passar por provações desde que sejamos reconhecidos pela nossa galhardia. Não tem problema nenhum eu passar por provações se depois eu obtiver reconhecimento. Mas não foi assim com os 3 que encontraram o 4º homem no fogo. A presença do Senhor na fornalha não passou de uma etapa de um plano maior. Os 3 saem do cenário, mas a glória do Senhor permanece. Nosso futuro poder da oração depende de darmos ao Senhor a glória por tudo o que aconteceu no passado. É importante, então, nós utilizarmos esta parte das reflexões que estamos fazendo exatamente para chegar às questões fundamentais do texto. Vamos lá. Vamos nos lembrar que quando Nabucodonosor estava condenando os homens à entrada na fornalha, ele fez essa pergunta: que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? E, queridos irmãos, a resposta ele próprio dá. Porque Nabucodonosor disse, depois de tudo quanto aconteceu: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Essa é uma constatação de um gentio, é a constatação de um homem impressionado com a demonstração de poder que vem de Deus. O que Deus mais deseja do nosso estilo de vida, do nosso estilo de fé, é que Ele possa demonstrar a sua glória para as pessoas que nos cercam. É que Ele possa intervir nas situações e viver a nossa vida ajudando-nos a servi-lo com obediência, com glória, com louvor, com dedicação, etc. E nesta fala de Nabucodonosor, é importante a gente ver a ordem de valores que é fundamental para nós. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Eu me lembro de Pedro e João diante do Sinédrio e eles disseram: vocês estão terminantemente proibidos de pregar a Jesus Cristo, o crucificado. E Pedro pergunta: isso é razoável? Olhe, antes importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. Esta marca que o crente deve carregar no seu cotidiano. Ele deve ser uma pessoa que não precisa defender Deus, ele precisa se entregar a Deus, ele precisa confiar que Deus estará com ele na fornalha, que Deus fará coisas que ele não prevê, como os homens não previram o que Deus faria dentro da fornalha, mas continuaram firmes. E Nabucodonosor então fez o seguinte decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. É claro que o próprio Nabucodonosor não estava pensando na profundidade daquilo que ele decretou, mas a ideia é que a partir dali houve a abertura real para que o culto ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse exercitado sem perseguição, sem maltrato. E o que eu acho bonito é que ele próprio responde
a pergunta que ele fez: que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? E ele termina o decreto dizendo: não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Somente o Deus de Israel pode livrar o seu povo. Somente o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, pode salvar. Somente o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, pode acompanhar cada crente na sua fornalha pessoal. Caminhando ainda para o final, então, nós temos algumas lições aqui. Este evento mostra que nosso Deus é superior a qualquer pessoa ou situação que se autopromova a Deus e ameace nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, num discurso importante em Mateus 10, que eles não deveriam temer quem mata o corpo, mas que eles deveriam temer aquele que mata o corpo e manda a pessoa para o inferno. E esta pessoa era o Pai. Jesus Cristo estava se referindo ao Pai. A segunda coisa que este evento mostra é que os 3 homens aprenderam a entregar-se às mãos de Deus para que Ele fizesse de suas vidas o que considerasse o melhor para eles. Viver pela fé é exatamente isto, é entregarmos-nos às mãos de Deus para que Ele faça de nossas vidas o que Ele considerar melhor. Nós não conhecemos o futuro. Vamos olhar para o passado, vamos olhar para o presente, ver quantas vezes Deus nos abençoou, independentemente da nossa atuação, independente da nossa religiosidade. E vamos esperar que o nosso Pai e Salvador nos conduza pelo caminho da vida e nos receba nos tabernáculos eternos. A intervenção divina na fornalha. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando Deus entrou na fornalha, seja por Ele próprio, seja por meio de seu anjo, Ele mudou a compreensão do rei Nabucodonosor acerca do Deus de Israel. Nabucodonosor teve de admitir que havia um Deus maior do que ele, maior do que os deuses babilônios, maior do que todas as forças que ele conhecia. E ele teve que se dobrar diante desse Deus. Quando a gente vive a vida de fé e Deus intervém, e Deus atua, as pessoas do nosso lado reconhecem que nós somos filhos de Deus e que, especialmente, não há Deus como o nosso Deus. A intervenção divina na fornalha também nos ensina ainda que a glória do Senhor foi testemunhada ali. E, naturalmente, como uma pedra que cai na água e as ondas dessa pedra na água vão se expandindo, esse evento foi um testemunho eficaz da glória do Senhor e deu ao povo de Deus a confiança de que o Senhor estava presente também na Babilônia. Porque, a exemplo de Jonas, muita gente talvez pensasse que Deus, como tinha uma terra prometida, ele só abençoava dentro da terra prometida. Fora da terra prometida, ele não atuava. É claro que há profetas, há mensagens bíblicas de exortação do povo para que eles prosperem dentro da terra em que eles estão agora, mas é possível que na cabeça de muita gente Deus não atuasse de forma tão expressiva como atuou, libertando os homens da fornalha ardente. E isso deu para o povo de Deus um novo vigor. É importante para nós pensarmos isto. Quando um de nós
deixa o Senhor governar e Ele realiza por meio de nós alguma coisa extraordinária, meus irmãos, nós devemos compartilhar isto. Os nossos irmãos de fé precisam saber que Deus continua presente, atuante, vigoroso, líder. Deus continua agindo em nós e por meio de nós. E a última coisa que eu queria destacar aqui é que a intervenção divina na fornalha promoveu o poder do Deus de Israel a todas as nações do império. O decreto de Nabucodonosor alertou as pessoas para o fato de que mesmo com os deuses que estavam arrolados, que eles conheciam, que eles adoravam, o Deus de Israel agora era tão grande que qualquer pessoa que falasse ou fizesse alguma coisa contra o Deus de Israel deveria ser punido. Isso significa que Deus, por meio desta ação, mudou a vida das pessoas e a compreensão de que o Deus dos judeus era um Deus mais poderoso que o Deus de qualquer outra nação. Nós precisamos nos lembrar disto, que o Deus a quem servimos é mais poderoso do que qualquer divindade que o homem crie e ofereça sacrifícios a eles. Nós precisamos valorizar o testemunho que Deus dá de si mesmo e devemos ser obedientes à sua palavra e devemos agir com toda a dependência, deixando os resultados para Ele. Quero então convidar o irmão, a irmã, para nós orarmos nesse instante, encerrando este nosso estudo. Pai querido, nosso Deus, nós te louvamos o nome porque na tua grandeza o Senhor é insondável, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é cheio de propósitos, o teu plano divino é majestoso e inalcançável. Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós, diante das situações, podemos sofrer pressões para adorar ou para vivenciar alguma coisa que é contrária à tua vontade. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos nossa fé na tua palavra, a nossa fé na tua pessoa especialmente, e que, ó Deus, nós deixemos contigo os resultados da tua intervenção. Nós pedimos que o Senhor nos dê forças para agir como cristãos no mundo, como aqueles homens que, mesmo ofendidos, machucados por troca dos seus nomes, por serem acusados de rebeldia, por serem jogados na fornalha, todavia permaneceram firmes, dizendo: olha, nós não vamos nos curvar diante dos deuses, e Deus seja digno de fazer a sua vontade na nossa vida. Nós pedimos que estas lições nos edifiquem, nos construam. Abençoa então nossa vida de fé, abençoa nossa vida relacional com nossa casa, nossa igreja, com aqueles que nos cercam no trabalho, na escola, em qualquer parte, e que, ó Deus, o teu nome seja louvado nesta ocasião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor vos abençoe e vos guarde.